Olá, com grande alegria, nós estamos aqui no LC Cast, o episódio oficial da LC Educacional. E com muita alegria, eu quero receber nesse episódio 5 do LC Cast uma pessoa muito especial. Além de uma profissional incrível, ela é minha amiga, minha comadre e minha irmã. É com grande prazer que nós recebemos hoje a Jerusa Naves. Ela é fisioterapeuta graduada pela UEG, ela é especialista e mestre em movimento humano pela UFG e ela é sócia proprietária do INQ, Instituto Naves Queiroz. Seja muito bem-vinda, Gê, é um prazer imenso te receber aqui. Obrigada, Lorena. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse convite, ainda mais que vocês vão perceber que vai ser uma conversa, um bate-papo muito fluido, muito legal, em que a gente está trazendo alguns assuntos que a gente discute normalmente, né, Lorena? No dia a dia. Assuntos que a gente discute no carro. A gente veio agora conversando no carro, a gente bateu um monte de papo e a gente faz isso naturalmente, porque quando essas duas se encontram, vocês não imaginam o estado de flow que é, porque a gente adora discutir sobre assuntos, sobre tendências, sobre ideias. Se a gente lê um livro, a gente comenta. Se a gente vê um filme, a gente comenta. A Um gente adora. post, né? Um post, a Aí gente vamos comenta. falar. Tudo vira assunto. Gente, vocês não estão entendendo. Tudo vira assunto. E eu vou falar para vocês. Sobe no elevador, tem assunto. Se a gente para, o assunto continua como se nada tivesse acontecido. Sabe, comadre mesmo? Então, hoje é um podcast de conversa de comadre. Se preparem que vem muita coisa boa. E que eu tenho certeza que vai gerar muitos insights para vocês, porque esse nosso compartilhar ele é tão genuíno, tão verdadeiro, são coisas que impactaram a nossa vida, que fizeram parte da nossa jornada de aprendizado e que nós queremos compartilhar com vocês nesse podcast, que nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo feminino. E é com grande prazer também nesse dia, porque é um dia especial. Hoje é dia 20 de março, o Dia Internacional da Felicidade. Então, eu não podia estar com meu coração mais grato e mais feliz por estar te recebendo aqui nesse novo projeto que eu tenho um carinho imenso, que é o LCcast. Aí, eu gostaria que você começasse a contar um pouco da sua jornada. Como é que foi sua trajetória, Gê? Conta um pouquinho pra gente da sua jornada. Minha jornada ela é interessantíssima. Para vocês terem uma ideia, nós formamos, eu falo nós porque nós nos formamos juntas, né? Somos amigas já há mais de 30 anos, e nos formamos na Universidade Estadual de Goiás, num curso de fisioterapia, que ninguém sabia muito bem o que era ser fisioterapeuta. A gente entrou meio de paraquedas, mas a gente achava interessante o movimento do novo, né, Lorena? A gente gostava de Exatamente. pensar no que era novo, no que vinha pela frente. Então, nos formamos lá em 99, não parece, né, gente? E de lá para cá, a minha vida foi de uma constante construção. Eu falo que eu acho que acredito muito fortemente que Deus foi permeando esse caminho para que eu galgasse ele de uma maneira que não foi tão linda, não é linear, mas ela é crescente. E eu sou muito grata por Sim. isso, né? Então eu venho de uma trajetória que todo o tempo eu gostei muito de trabalhar com o movimento humano, gostei muito das lesões que são relacionadas ao esporte. Eu sou uma praticante de esporte, que eu sempre gostei muito de mexer o corpo desde criança. Eu sempre fui uma criança muito motora. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com o corpo, assim, das diversas formas. E gosto de experimentar, né? Então, você se lembra na faculdade, a gente fazia capoeira, a gente fazia natação, a gente fazia vôlei, a gente fazia Tênis. tênis, a gente fazia tudo. Então, eu acho que até nisso a gente se afinizou, né, Lorena? Que a gente Exatamente. sempre foi muito motora, né? A gente nunca foi Muito muito de se quieta. movimentar. Isso, se movimentar e rápida e Inquietas, né? ágil. Acho que isso vem da inquietude, Uma de querer inquietude. sempre fazer melhor, de querer sempre entregar mais. Exato. E Então, nesta busca, né, do novo, da sempre da novidade. novidade, né? Então, por exemplo, quando o beach tênis surgiu em Goiânia, a gente fazia Estávamos nós tênis. lá. É. Então, bora mudar para beach tênis. Então, e aí estamos até hoje. Então, esse movimento do corpo sempre me encantou, né? E aí, quando a gente se formou, eu fui trabalhar com isso. Então, eu trabalhei durante 15 anos na Clínica do Esporte. Eu fui uma das primeiras fisioterapeutas lá da clínica, né? Da Clínica do Esporte é uma casa que eu tenho muita gratidão, que eu tenho muito amor, que é uma casa que sempre me acolheu e me ajudou a me desenvolver muito. Foi uma história muito linda o que Foi eu uma vivi parte ali muito dentro. importante, Foi muito realmente, da construção da importante. sua jornada e de quem você é hoje. Muito, muito. Eu sou muito grata. Até hoje, por exemplo, eu tenho amizade com todos os médicos que me ajudaram lá no início. Vários pacientes que eu tenho hoje vieram de lá. Então, eu tenho uma história muito Quantidade de network que você fez e networking. manteve até hoje. Isso também é um aprendizado. As portas, eles são super abertas, sabe, Lorena? Isso é uma coisa que eu sempre falo muito sobre isso, sabe? De você sair dos lugares e deixar as portas abertas. Então, a Clínica do Esporte hoje é um parceiro que eu tenho. E eu tenho muita amizade. Todas as vezes que eu vou lá é uma festa, Muito né? legal. Então, foram 15 anos lá. Concomitantemente, a Clínica do Esporte, duas amigas minhas me convidaram para fazer parte de uma empresa que estava nascendo, Nascendo. que chamava CEAF. Na época era
Centro de Estudos Avançados em Fisioterapia. E que Pensa isso, né? E como nós éramos jovens naquela época, né? jovens demais, e naquela época, o que que acontecia? Era 2001, Ah, né, Ló? Que exatamente. vocês montaram o CEAF, Tínhamos né? acabado de sair da faculdade, praticamente, Achei, né? e era legal demais, porque vocês montaram o CEAF e logo depois eu fui aluna, né? Então, Exatamente. Da primeira turma. da primeira turma, quando Você foi aluna da primeira turma da pós de de fisioterapia traumato-ortopédica. traumato-ortopédica e desportiva. Então, nós tínhamos formado em 99, em 2001 elas formaram o CEAF, e eu acho que foi em 2003 eu entrei na primeira turma de traumato, e logo depois que eu terminei a turma de traumato, vocês me convidaram para fazer parte do CEAF, né? E Exatamente. no CEAF também foram mais 15 anos, né? 15 anos com aquele espírito, Ló, de dona. Eu falo que no CEAF Impressionante. é até estranho, porque muitas pessoas me perguntam, Sim, você é a cara do CEAF. gente, Você você deixou não seu era dona legado. do CEAF? Você não tá Exatamente. mais, você não era dona do CEAF. E realmente eu sempre tive esse espírito de dona. E hoje, nessas, né, em tantos cursos e palestras que a gente participa, a gente não sabia disso, Lorena, era totalmente intuitivo, né? Muito. Mas hoje a gente percebe que o funcionário que tem cara de dono vale muito, né? E Muito. como eu me senti valorizada no CEAF também por ter a cara do dono. E eu acho legal quando as pessoas falam isso, né? Mas Muito você não legal. era dona do CEAF? Como é que você saiu do CEAF? Eu não Porque é todo o reconhecimento da sua entrega, da É, dedicação mas eu me sentia que dona, você, né, realmente, né? dedicou assim ao CEAF Eu nunca, mesmo. nunca trabalhei no CEAF não me sentindo que era dona, nunca trabalhei na clínica do esporte não me sentindo que era dona. Muito legal Eu isso. sempre achei que eu era dona, né? E até é um passo assim, importante para a gente fazer um stop e comentar isso, né? Então, independente do meu perfil profissional, se eu viso empreender ou não, aonde eu estiver, eu tenho que ter essa postura que você Exato, sempre teve. É a exato. postura de dono. É isso que Então, as eu não empresas posso não ser dono, valorizam, mas eu tenho que ter a postura de dono. mas o E mais realmente fazer mais do que o combinado. E é foi isso. Mas muito mais legal do que para a empresa, né, Lorena? É para mim. É porque, assim, na trajetória da nossa vida profissional, Ló, a gente esquece que existe uma palavra que é a mais importante de todas, na minha opinião, chamada reputação. E ela é duramente construída, sabe? Eu tô com 25 anos, nós estamos com 25 anos de formado esse isso, ano, né, Ló? isso. E a reputação, gente, é dia a dia, mas para ela quebrar e vir ao chão é muito rápido, 5 minutos, né? De uma né? conduta que De uma não. conduta que não é tão legal. Então, eu passei pela clínica e eu fico feliz de voltar lá e é uma alegria. Eu passei pelo CEAF durante 15 anos, me senti mesmo como dona, e aí tive a oportunidade de estar lá 2 dias atrás. E todas as vezes que eu entro lá é uma alegria Igual a sua também, casa, né, Gi? né? É Parece uma que foi alegria, ontem, né? parece que foi ontem. Que Então é uma você. alegria, eu entro lá com muita tranquilidade também, me sinto muito à vontade, muito confiável, assim, de estar lá nesse ambiente. Então é isso que você disse, Lorena, é muito importante. Você sentir que é dona, você construir um legado, porque sabendo que se aquele momento, né, daquele círculo terminar em algum dia, as portas estarão abertas, porque a gente não sabe, né? A vida é uma montanha-russa. Se eu precisar voltar, é tão legal quando você precisar voltar e saber que lá atrás você construiu uma história de muita gratidão e de espírito de dono, sabe? Se sentir dono. E eu acho que isso falta muito, sabe? Hoje a gente vai contratar as Uhum, pessoas, parece que as pessoas não querem fazer mais nada do que além do combinado. Eu uhum, quero que você. Mas isso eu não sou paga para fazer isso que você está me pedindo. Não, mas eu não me sinto compromissada por isso que você está me dizendo. Não, por que você está me pedindo isso a mais? Então é estranho isso, né? uhum. E eu acho que isso hoje Estranho e eu preocupante, né? sinto muita falta, sabe? De Uhum. perceber que no mercado hoje a gente não tem essas pessoas com espírito de dona. E aí, depois de 15 anos no CEAF, 15 anos na Clínica do Esporte, e essas histórias se coincidiram, tá, gente? Não foram 30 anos, na verdade, né? Porque elas se coincidiram Não em, somos tão velhos né, em assim, alguns né? anos, a gente ficou muito condensado ali. Então, eu trabalhava nessa época de CEAF e Clínica do Esporte, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Não tinha problema nenhum com isso. Nunca tive problema nenhum com isso. Isso foi muito, muito importante para construir eu falo que a resistência que eu tenho hoje, né? A força que eu Uhum. tenho hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa realmente muito forte, muito dedicada, mas hoje eu sinto que isso foi muito importante na minha construção até chegar na minha empresa, que é o Instituto Naves Queiroz, que nasceu em plena pandemia, em 2020, como você Nossa, um sabe. desafio imenso, A gente não né, Gê? imaginava, né? Eu saí do CEAF em março, né, de 2020. E a pandemia estourou, acho que 15 dias depois que eu tinha Foi, saído do CEAF. exatamente. E logo, e eu já tava Com com tudo estruturado eu já para tava com a ideia, né, da gente montar a empresa, montar o então eu já tinha instituto. olhado o lugar, já tinha olhado ali onde é que a gente ia ficar, onde que seria a sede, estourou a pandemia. E aí a gente reformou o instituto naquela incerteza maior ainda, porque o empreendedorismo já é uma incerteza, né? A gente já está Já é dando um um passo. desafio, A né? gente já não sabe o que vai acontecer, né? Uhum. Na verdade, a gente fala que empreender é arriscar, é a gente pular
de paraquedas, sem saber se o paraquedas vai abrir, e aí vem uma pandemia. Mas é engraçado, ó, em nenhum momento eu tive dúvidas, assim, no meu coração. Quando eu olho para trás, eu fico pensando assim, meu Deus, como que assim? Como que eu fiquei? Eu não fiquei Incrível. com medo. Uhum. Eu não Como tive que você não medo. titubeou, né? Você olhou Eu só não pra tive frente medo. e você tinha convicção, vai dar certo, Eu vai não dar tinha medo, certo. ó. É Que muito legal. engraçado porque eu realmente não tinha medo e eu estranhava o fato de eu não ter medo, porque eu sou naturalmente uma pessoa insegura. Eu Uhum. sou uma pessoa desconfiada. As pessoas que Uhum. já apanharam muito na vida, eu não sei se vocês concordam com isso, elas são mais arredias, né? E eu Uhum. sempre fui muito arisca, né? E eu não sei por que que eu não tive É do seu medo. perfil, um perfil muito analítico, né? De Analítico, realmente analisar e não correr risco. eu não tive Você não medo. quer correr E, risco. e eu não tive medo. E foi muito legal, porque realmente, assim, o Instituto, a cada dia, se vocês terem uma noção, a gente nasceu dia 27 de maio de 2020, foi quando a gente tirou a plaquinha lá do engenheiro lá Que da legal, gente. porta. E agora, em dia 9 de janeiro desse ano, então a gente não tem nem 4 anos, né? Tem 3 anos e meio, a gente abriu uma nova unidade, o dobro do tamanho, com o dobro de produtos, com o dobro de pessoas. Então, assim, é muito louco Meu olhar Deus, para que isso, assim, legal. é uma trajetória muito bonita, que eu tenho muita gratidão, sabe, Ló? Mas por todos os lugares que eu passei nesse momento todo da minha vida, foi muito importante para a gente chegar até agora, que eu acredito fortemente que não é um ponto, é uma vírgula, porque eu acho que Mas é não. um topo, né, Gê? Por tudo que você está contando, né? Você saiu de uma trajetória que você estava lá na Clínica do Esporte, depois no CEAF, e aí você decidiu empreender, e num momento extremamente desafiador, histórico, né? Da história da humanidade, Foi. em plena pandemia, e hoje vocês estão colhendo os frutos. Que coisa mais incrível! A quantidade de qualidade que vocês entregam para a sociedade, e isso está realmente sendo representado pela amplitude que o NQ se transformou hoje. É, Isso é e a gente, como a maravilhoso. gente não imaginava, a gente sabia, por exemplo, Ló, que tinha uma lacuna no mercado. Por exemplo, você mesmo já me perguntou várias vezes, Gê, quem é que pode atender um paciente meu que está com uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, que está com uma discinesia, que é um distúrbio do movimento. E sempre, eu fora do mercado, eu falava, Lorena, Não tem. não tem. E Uhum. como que pode? Porque a gente no CEAF, a gente forma essas Sim, pessoas, né? E exatamente. não tinha no mercado uma pessoa que eu falasse assim, ó, eu entendo o que você está me dizendo, você quer isso para um cliente particular, para um home care e tudo mais, mas eu não consigo pensar quem que é essa pessoa, né? Um nicho, né? Um Em super quantas nicho. vezes a gente pensava nisso, né? Então, juntou-se uma oportunidade de mercado com a oportunidade de terem ali duas pessoas querendo fazer a mesma coisa, que é a minha sócia a Natália e eu, que tinha um ideal, um propósito muito parecido, apesar de sermos pessoas com histórias de vida e histórias e propósitos diferentes na vida pessoal, na vida profissional a gente se uniu. E deu muito certo e tem dado muito certo, a despeito de todos os desafios. Como eu falei para você, não é linear, né? É aos trancos e barrancos mesmo. Né? Tem dia que a gente quer desistir, realmente. Tem dia que você fala, ai meu Deus, será que é isso Onde que eu mesmo? assino a carta de É a demissão? carta de demissão, onde é que eu peço, né? Eu vou pedir minhas contas aqui. Mas quando você olha para o propósito, e é isso que me move, vou te falar a verdade. Uhum. Quando eu olho para o todo, eu falo, nossa, tá valendo Uau, muito a pena. muito Tá legal. valendo muito a pena. Porque se olhar só para os desafios, se a gente tiver uma visão míope de olhar só para os desafios do dia a dia, você não consegue. Não sai do lugar. Não sai. E, Gê, vamos aproveitar assim, a trajetória de vocês, né, na estruturação do INQ, nesse momento tão desafiador, e comentar um pouquinho o que que você aprendeu, né? Porque vocês tiveram sucesso, vocês abriram uma nova unidade, mas qual que você acha que são os desafios que não só vocês viveram, mas os desafios para a mulher empreender, os desafios do empreendedor, mas no geral, mas agora vamos focar da empreendedora. Quais seriam os desafios? Então, Lorena, a gente tem muita vergonha de se expor, a gente tem vergonha de se colocar. E a gente fica muito preocupada com a nossa reputação. Por exemplo, o que eu estou colocando é legal? O produto que eu estou vendendo é legal? A imagem que eu estou vendendo é legal? Será que eu estou vestida adequadamente? Será que eu estou falando as coisas certas? É. Aí vem muita questão da falta de credibilidade, né, no trabalho delas. Eu posso, eu sou capaz. É. As mulheres empreendedoras, elas têm essa insegurança. Tem, porque acaba que o mercado masculino ele é muito mais forte, né? Então, por exemplo, no evento que eu estive esse final de semana, nós éramos 2.000 empreendedores. E nós tínhamos apenas 3 mulheres palestrantes. E isso me chamou muito a atenção. Uhum. Não por um ponto especial de falar, precisamos de mulheres palestrando. Não, mas para você ver o tanto que o mercado ainda é restrito, o tanto que a gente ainda fica sujeita a um julgamento, mas principal.
Ló, eu acho que é o nosso auto-julgamento. Autocrítica. A autocrítica muito Impressionante. forte. Será que entra aí aquela síndrome da impostora? Parece que eu não me sinto digno de estar ali naquele lugar, de estar liderando aquela empresa, de estar à frente daquele negócio extremamente inovador, extremamente próspero. Será que tem Muito algo forte. relacionado à síndrome da impostora? Acho que Porque a muito gente tem muito, né, assim, tem. em algumas situações. Tem muito, Lorena, porque quando a gente para pensar, as mulheres no mercado de trabalho vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que história interessante, estava vindo num podcast esses dias. Como os maridos foram para a guerra, as mulheres ficaram para tomar conta dos Tomando filhos conta e de da tudo. casa. E aí as oportunidades que elas tinham de trabalhar eram nas indústrias ou no escritório. Olha isso. Só que quando os maridos voltaram da guerra, elas já estavam colocadas no mercado. Então elas não abriram mais mão. Então Elas assumiram assumiram aquela aquele cargo posição. era Gente, a delas. Segunda Guerra Mundial acabou em 1944. Olha isso. Para pensar. Então é muito recente a posição da mulher no mercado de trabalho. Aí, quando você faz essa linha do tempo, é muito mais recente ainda a mulher empreendendo. Uhum. Porque até então a gente era conformada, entre aspas, a ser só dona de casa. Não tô desmerecendo, um papel maravilhoso, inclusive que eu adoro, tá? Eu adoro. Uhum. Mas a gente no mercado de trabalho é de 44 para cá. Depois veio a carteira assinada. E depois veio a gente empreendendo. Uhum. Então, olha que interessante a gente parar para pensar nisso. Então, é um caminho muito curto para um posicionamento muito forte. É um caminho muito curto para uma afirmação muito forte, para uma segurança muito forte. Eu não sei se essa segurança vai vir definitivamente, mas a possibilidade da autossabotagem é muito grande nesse caminho. Muito grande. A síndrome da impostora, porque será... É isso que eu tô te dizendo, ó. O julgamento é muito forte. Porque é como se todo mundo te olhasse com aquele viés. Será? Será que ela consegue? Mulher... Será que ela é capaz? Mulher empreendendo, mulher tomando conta de empresa, será que ela consegue? Então, é muito forte parar para pensar nisso, sabe? Então, E esse outro tema é muito detalhe atual. que me veio agora é a questão do apoio, né? Será que essas mulheres que têm a intenção de empreender, elas recebem um apoio, elas têm uma rede de apoio para falar assim, não, vamos lá, é assim, né? Vai dar certo. Muitas vezes não tem, né, essa rede de apoio que pode vir da família, do próprio marido, né? Eu acho que falta no mercado isso, né? Uma rede de apoio para essas novas empreendedoras. O que eu vou dizer para vocês não é a minha opinião, mas ficou muito forte no meu coração quando eu ouvi também no podcast. Eu tenho ouvido muito podcast, sabe, gente? Por isso que eu tô adorando isso aqui. Porque às vezes eu tô no carro, eu tô aprendendo o tempo todo, sabe? Então, estar no carro ali, eu tô ouvindo as pessoas falarem, as pessoas darem opinião, e isso tem me ajudado muito. Vou te fazer uma pergunta, Ló. Na sua vida enquanto empreendedora, já se sentiu sozinha? Muitas vezes. Já se sentiu Muitas numa solidão vezes. absurdamente Muitas vezes. Não profunda? ter com quem compartilhar. Não ter uma pessoa para falar assim, olha, eu tô vivenciando isso, o que que eu posso fazer? Não tinha. E olha que eu tenho todo o apoio do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha família, mas em muitos momentos eu me senti extremamente solitária. Em algumas decisões que eram decisões extremamente importantes, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia Então, com quem conversar. Eu não sabia em quem me apoiar. Então é algo e por que isso muito não forte. acontecia? Por que a gente não consegue falar com o marido? Por que às vezes a gente não consegue falar com o nosso companheiro, nossa companheira? Por que às vezes a gente não consegue falar com os nossos pais? Por quê? Porque em muitas das vezes, eles também são os obstáculos que a gente enfrenta. Eles não acreditam. Eles não acreditam. E isso, gente, eu tô falando pra vocês Eles como vão eu achar disse. que isso é loucura. Meu Deus, isso é loucura, não faça isso. Exato. Não Onde faça você isso. vai? Não pega esse investimento, é muito perigoso, é muito arriscado. Exato. Isso é o que muitas mulheres passam, ó. E quando eu ouvi isso no podcast, fez todo sentido pra mim. Fez todo sentido. Porque a Jerusa tá doida de abrir uma empresa numa pandemia? A Jerusa é louca? Você tá doida de pegar esse dinheiro aí do banco, esse juro que o banco tá te oferecendo? O juro Então, altíssimo. imagina, é muito forte, né? Porque além da autocrítica, que é muito impactante e é muito intensa, eu acho que do ser humano, mas da mulher, né, que tem esse perfil empreendedor, vem essa questão dessa solidão, né? Da De não ter solidão. o apoio externo dos próprios familiares, das pessoas que estão ali Das próximas. pessoas que te amam. E às vezes elas fazem isso de uma maneira tão subconsciente Por que é pra te proteção. proteger. É pra te proteger. A gente sabe disso, que é pra te proteger, pra não te deixar sofrer. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um propósito, e esse propósito é muito forte, a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue parar pra gente falar, eu não vou fazer. Você vai. Mas quando você vai sem apoio é tão difícil. Então, assim, quando esse apoio não vem das pessoas que estão mais próximas de você,
é mais desafiador ainda. Isso aí, se a gente tivesse alguém para poder conversar, né? É, Que de repente está na mesma condição, que vive as mesmas coisas, seria maravilhoso. seria. Então, essa rede de apoio é algo extremamente importante. A É, gente tem que pensar faz nisso, falta. Em muitos momentos, a Lorena foi minha rede de apoio, em muitos momentos eu fui a rede de apoio Sim, dela, porque a gente se apoiou em muitos momentos, mas assim, se a gente tivesse mais pessoas, né, Lorena, com mais certeza. mulheres, para a gente poder discutir, para a gente poder trocar, talvez seria muito mais Os rico, resultados seriam melhores, né? melhores. Maravilhoso. Então, olha só, falando dessa importância de termos uma rede de apoio, pessoas com quem nós podemos conversar, que passam as mesmas dores, que vivenciaram as mesmas situações, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância de investir no autodesenvolvimento. O que sustenta a gente nos momentos de solidão, Ló, é o conhecimento, né? Primeiro, é óbvio, a certeza, é o propósito, é aquela conversinha interna que você tem com você mesmo de saber que é o sopro do Espírito Santo te falando, vai, pode ir que vai dar certo, né? Mas por trás, a gente tem que ter um background. A gente não pode ser amador. E muitas empresas femininas, Ló, especialmente as femininas, nascem de um amadorismo muito grande. Então, a gente não vai, por exemplo, buscar uma consultoria para uma semente, para fazer uma semente ali de lançamento. A gente não faz, por exemplo, um MVP, que é o mínimo produto viável, para a gente experimentar. Então, a gente vai na tora. A gente tem uma vontade, tem um propósito e a gente vai. O CA foi muito assim, né? Dessa Muito vontade. intuitivo, E né? o E não IN precisa ser mais, não né? precisa ter mais. O INQ é um pouco menos, porque a gente teve um Aham. tempo de maturar, a gente contratou uma consultoria. Até com o aprendizado que eu tive no INQ, Exatamente isso que eu não, no falo. CEAF, Te Lorena, ajudou. me facilitou, porque eu já sabia que Quer dizer, planejar aí era a chance de errar é importante. menor, É porque você já menor. tinha uma experiência. Isso, Você então, viveu isso, né? Nós tivemos a oportunidade de ficar durante anos com a Fundação Dom Cabral, isso foi muito importante para justamente mim. para nos ensinar finanças, ensinar toda a parte processual, marketing comercial, questão da Exato. liderança. Exato. Então, E trabalhar com os profissionais da área da saúde no CEAF, nos distintos nichos de atuação, como fonoaudiólogos, professores de educação física, médicos, não só fisioterapeutas, me ensinou muito. Então, eu aprendi muito dentro do CEAF, que me ajudou. A Fundação Dom Cabral foi muito importante, fora todas as outras formações que nós tivemos, né, Lorena? sim. A gente é inquieta pro lado motor, mas a gente é inquieta pro lado do aprendizado também. Quase um TDAH, sabe? Muito. Então, a gente sempre Não foi... para nunca, Não né? para Quando que nunca. vai parar? Eu acho que nunca mesmo, né? É uma sede mesmo. É uma sede, né? Que tem um termo que explica isso, chama lifelong learning, que são as pessoas que passam a vida aprendendo. Eu acho que a gente é assim, né? E isso demanda de uma humildade intelectual muito grande, né, Lorena? A gente E o mais interessante dessa humildade intelectual é que a gente quer compartilhar. Não quero isso só para mim. Não. Então, eu quero... Tudo que a gente aprendeu de bom, eu quero compartilhar. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo e gerar, através desse conteúdo, um insight que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua trajetória, que vai te permitir empreender com segurança. Empreender sabendo que o resultado ali tem uma chance muito grande de dar E certo. facilitar caminhos, né, Lorena? Porque esse conhecimento, gente, é assim, não é só o desenvolvimento técnico que é importante, o autodesenvolvimento é importante, o conhecimento técnico é importante, e você se aliar a pessoas que pensam como você também é muito importante. Porque dentro desse mercado existem pessoas que podem fazer a mesma coisa que você está fazendo, mas não têm o mesmo ideal que você. Isso ressoa. É muito interessante, por exemplo, se você me perguntar hoje qual é o diferencial que o Instituto Naves Queiroz tem, Ló, eu vou te falar que é energia. A gente não faz nada de diferente do que o resto do mercado faz nessa área. Mas a gente tem um como diferente. Que legal. E as pessoas percebem isso. Então, essa energia, essa vibração, as pessoas olham pra gente e sabem que a gente tá com uma vontade Com toda a muito... entrega, muito legal. com muita vontade de fazer acontecer ali pra elas. E faz acontecer. E faz. Quer dizer, vocês estão ali por elas. Por elas. E com toda essa É alegria, isso. com toda essa disposição, dedicação. Isso Isso. faz toda a E diferença. isso é contagiante, né? Então, por exemplo, se eu Contagia. me junto a você, que também tem esse mesmo propósito, tem esse mesmo ideal, e eu me junto com pessoas que estão na mesma vibe, gente, isso faz muita diferença, sabe? Então, essa é a importância, ó. O autodesenvolvimento é importante, o conhecimento técnico é muito importante, a rede de apoio é muito importante. A gente se juntar com gente que tá na mesma vibe que a gente, né? Para empreender. E o mais interessante, já pegando agora para o autoconhecimento, né? Para trabalhar essa questão que é muito forte no ser humano, mas que de repente tem um peso maior nas mulheres empreendedoras, que é a questão da autocrítica. É a questão, sabe,
medo de ter algum prejuízo na reputação. Uhum. Principalmente agora uma reputação que não está ligada só a mim, mas a reputação da minha empresa. É. Então, eu acredito que quando você investe no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, você tem ferramentas para se livrar desse olhar, que eu chamo de olhar de urubu. De olhar só para aquilo que não dá certo. É verdade. Para aquilo que está com cheiro ruim, né? Então, nós temos que buscar mudar o foco, mudar o mindset, tanto para o mercado quanto para nós mesmos, enquanto CEOs, né, do nosso negócio, da nossa empresa, do que nós idealizamos, que impacta tantas vidas, como você falou. Quantas vidas o Instituto Movimento impacta? Quantas pessoas o CEAF já formou? Então, isso é muito sério. A nossa missão é algo muito sério. E mostrar a importância de investir no a gente tem a segurança, assim, é muito mais fácil, né, Lorena, eu fico pensando quantas ideias que nasceram mortas, né? Quantas pessoas que estão aí ouvindo a gente, vendo a gente, que às vezes tem uma ideia, tem uma vontade de falar assim, mas será que isso é pra mim? Sabe, eu vou te falar, sabe, dá a cara pra bater. Você só tem essa vida. Tem uma coisa que você fala muito, que eu acho muito legal, Lorena, que a vida não tem test drive, não tem mesmo. O show é agora, a vida não tem sabe, é agora, sabe, coloca, como você fala, né, põe seu rosto no sol. Se expõe, vai ali na janela, sabe? As pessoas vão falar de qualquer jeito, você não precisa se preocupar. As pessoas vão falar de qualquer jeito, mas quais são as pessoas que você vai ouvir? Então tem aquela história, né? Seja filtro e não esponja, né? Poucas pessoas você vai ouvir, muitas vão falar, mas põe sua ideia no sol, dá a carinha ali para bater. Eu tenho certeza que dentro de você, mulher que tem vontade de empreender, que é profissional da área da saúde, eu tenho certeza que às vezes você tem uma ideia que está dentro do seu coração, mas você está se perguntando, meu Deus, será que ela é uma ideia legal? Será que é uma ideia que eu posso colocar e o mercado não vai me criticar? Minha filha, você só vai saber experimentando, vamos. Nesse caminho, a gente só tem essa vida mesmo para experimentar. E quem sabe esse seu produto ou essa sua ideia vai favorecer, impactar milhares de pessoas que estão precisando de você. Eu sempre falo muito isso, sabe, Lorena? Quando a gente se expõe, a gente está aqui em uma exposição. Sim. Né? A gente pode estar falando um monte de baboseira e se a gente tiver, você joga fora. Exatamente. Mas se tiver alguma coisa, algum insight... Uma frase que trouxe um insight, e a gente faz tanto isso hoje, muito. Né? Por exemplo, nesse congresso que eu estava esse final de semana, eu ouvi várias palestras, uma ou duas fizeram muito sentido para mim, já valeu a pena. Exatamente. Sabe? Já valeu muito a pena. O dinheiro que eu investi naquele evento foi ótimo. Mas se a gente tiver uma coisa para te dizer, e você colocar no seu coração você pode, com essa sua ideia, trazer talvez a solução, a alegria, a qualidade de vida, a vontade de viver para muita gente que está precisando de você, que é profissional da área da saúde. A nossa função enquanto profissional da área da saúde é cuidar de pessoas. Seja da maneira que for, seja no aspecto que for. A gente está cuidando é gente cuidando de gente, é vida cuidando de vida. A sua ideia pode trazer, às vezes, a solução para a vida de alguém. Para pensar nisso. Se expor não é fácil, mas quando eu me exponho aqui, eu estou dizendo para vocês, eu não estou aqui para aparecer. Eu estou aqui para aparecer também, que eu não sou hipócrita. Eu estou aqui para mostrar minha cara também. Exatamente. Mas eu estou aqui, às vezes, para inspirar outras pessoas, para influenciar outras pessoas positivamente, que eu acho que isso é mais importante. Exatamente. É o que é forte em nós, é o que nos manteve até hoje, né? É isso. Importante demais. Gê, vamos falar agora um pouco sobre a questão de rede de relacionamentos. O que uma rede de relacionamentos, ela vai impactar no profissional ou na profissional que tem esse perfil empreendedor, que tem um negócio hoje? Quando a gente pensa em rede de relacionamento, que são tão poucas hoje, né, Lorena? Aqui no estado de Goiás, a gente tem poucas redes de relacionamento para empreendedorismo feminino, né? A gente pensa, se eu tenho um networking forte, que é essa rede de relacionamento, eu posso apoiar outras mulheres me apoiarem, fortalecer o meu negócio e o meu caminho ser mais suave. Eu sempre penso muito nisso, né? Eu falo sobre pavimentar o caminho, tornar o nosso caminho mais fácil. Eu acho que essa é a magia da gente ter essa rede de relacionamento. Além de compartilhar as nossas angústias, né? As nossas ansiedades, os nossos medos que muitas vezes aparecem, né? Por mais que eu seja uma pessoa corajosa, eu vou te dizer que em vários momentos me dá medo de outras situações. Não me deu medo de montar o INQ, mas me dá medo das situações do dia a dia. E que às vezes me dá vontade mesmo de desistir, me dá vontade de parar. Então, ter uma rede de relacionamento forte é muito importante para isso, para a gente se fortalecer na certeza do nosso negócio, na relevância do nosso negócio. Além disso, eu acho que é importante feedback. A gente ter feedback de outras mulheres ali, de outras pessoas nos ajudando. Eu acho que é importante para o posicionamento.
A gente pode se posicionar diferente, a minha marca ajudando a sua, a minha empresa ajudando a sua. Parcerias, né? O quanto Parcerias, é incrível. colaborações, né? É, Então, ali eu não estou gerando uma concorrência, né? Na verdade, eu estou gerando parcerias, eu estou o tempo inteiro. exatamente. Então, assim, Vamos crescer juntos. quantos profissionais, Lorena, da área da saúde me procuram, por exemplo, do interior? Antes de ontem mesmo, eu estava conversando com uma ex-aluna nossa, Giovana Rávila, que ela é acho que é de Porangatu, se não me engano. E ela falava, Jerusa, eu queria montar uma banheira de gelo, como é que eu faço isso? Eu vi que você montou na sua empresa. Eu coloco minha arquiteta à disposição dela, eu coloco o projeto da minha empresa à disposição dela, porque é assim que a gente vai crescer. Eu quero que ela seja forte na cidade dela, eu quero que outras pessoas sejam fortes aqui em Goiânia e a gente vai se ajudando. Muito Por isso que eu legal. acho que é importante mesmo a gente ter essa rede de relacionamento, Muito porque a legal. gente se reforça, porque vai ter momento que eu vou estar lá embaixo, mas se você estiver lá em cima, você me levanta. Se eu estiver se eu estiver em cima e você embaixo, eu te sustento. E a gente vai se Maravilhoso. apoiando. Olha a segurança que É dá, isso, né? né? Opa, caminho mais suave, Quer dizer, a né? gente não se sente tão sozinho. Tão sozinho. E esses momentos vão ser raros, né? É. Gê, vamos pensar agora, já que você falou da banheira de gelo, assim, como é que está o mercado atual, as novas áreas, as novas oportunidades? Vamos pensar agora no profissional mesmo da área da saúde, na nossa área mesmo, que é a fisioterapia. O que você teria, assim, para compartilhar com a gente? Especialmente para essa área minha, que é o que eu posso falar para vocês. Primeiro, assim, dizer que o mercado da fisioterapia, ele está em franca ascensão. A gente viu isso na pandemia, né, Lorena? O quanto que cresceu e o Sim, quanto que tende a de crescer. valorização, De valorização, de posicionamento mesmo. O profissional fisioterapeuta hoje, ele é muito bem posicionado, né? E eu acho que a gente conseguiu um posicionamento tão nosso que a gente não é mais confundido, assim, eu vejo isso muito raramente, né? Como médico ou como profissional de outra área, né? Hoje todo mundo parece que já sabe dar um pouco do recado do valor do fisioterapeuta no mercado, né? Isso é exatamente. uma coisa que a gente Isso enfrentou é lá atrás, incrível. né? Porque lá Uhum. atrás nós éramos massagistas, hoje a gente já sabe o que que a gente faz, Hoje é né? recovery. Hoje é recovery, é chique, Se né? quer. Mas assim, Depois vocês têm que ir lá no NQ fazer um recovery. Eu nunca fiz, não, mas já fiquei sabendo que é maravilhoso. gostoso, é bem gostoso. Mas hoje, por exemplo, dentro da minha área, o que que eu posso dizer para vocês? Esse mercado da traumatortopedia, que relaciona o movimento humano, especialmente pós-pandemia, que a gente ficou muito sedentário, está crescendo muito rápido. O que que a gente vê hoje? Primeiro que as pessoas, especialmente os idosos, eles sofreram muito com a imobilidade da pandemia, de ficar quieto dentro de casa, e estão sofrendo desses efeitos agora. Então, a fisioterapia geriátrica está crescendo muito. Esse cuidado do idoso, né? Não só na parte curativa, como na parte preventiva. Olha que legal. Então, hoje, por exemplo, os pacientes nossos, público 60, 70 a mais, já estão muito mais antenados na importância do exercício físico, porque eles perceberam que quem menos morreu na pandemia foi quem já fazia atividade física antes. Quem menos Exatamente. morreu foram os idosos, entre aspas, né? Os jovens senhores que já faziam atividade física antes. Olha que Então, todo mundo ficou muito incrível. antenado nisso. Isso é uma área que está crescendo muito. Uma outra área que eu vejo que está crescendo muito, a telereabilitação. Então, por exemplo, hoje eu tenho gente que me procura de fora do estado de Goiás. Não, Jerusalém, eu quero fazer terapia com você. E como que faz? Então, a gente atende Olha que por incrível. telereabilitação. É a tecnologia trabalhando a nosso favor. Muito Que eu legal. acho que é uma área que está muito aberta, né? E Uhum. já falando de tecnologia, a área da inovação. Então, por exemplo, hoje no Instituto Naves Queiroz, a gente investiu num laboratório de movimento humano, que a gente tem câmeras que colocam no seu corpo e que a gente faz análise de movimento tridimensional. Então, ali eu Sensacional. faço uma análise não só qualitativa, como também quantitativa. Mas o que tem de tecnologia nova, eu queria ter dinheiro para comprar tudo. Que legal. Então, por exemplo, eu E o quanto queria isso favorece, né? Tanto a avaliação quanto o o resultado. Eu diagnóstico, avalio melhor e aí eu trato pronto. melhor e o resultado é mais Então, hoje a gente rápido vê e e sustentável. eficaz. Então, hoje a gente tem a termografia, por exemplo, que você vê a avaliação da inflamação do corpo pela temperatura, então, é como se fosse uma câmera fotográfica, em que você percebe Sensacional. as áreas do corpo que estão mais inflamadas porque muda de cor. Pela Olha que temperatura do incrível. corpo. A gente tem, por exemplo, a baropodometria, que é a plataforma de pressão plantar, que foi inclusive meu mestrado, né? Que é a Maravilhoso. avaliação da pressão plantar, que ali eu Como que consigo tá a descarga de a peso? descarga de peso, que eu consigo Maravilhoso. prescrever sapato ou calçado para você que corre e para que você tenha mais desempenho na sua corrida, né? Eu tenho avaliação de dinamometria, de força. Então, quais são os músculos que eu tenho que mais trabalhar para saber qual é a força que eu tenho que desenvolver em você, quais músculos que eu tenho que exigir mais. Que É uma incrível. gama. A tecnologia hoje está muito. Softwares no celular. Tem um software que chama Kinovea, que a gente consegue avaliar ângulos de todas as articulações de maneira muito Uau. simples. Baixa no celular, gente, baratinho. Quantas coisas que a tecnologia hoje está muito a nosso favor, né? Então, eu vejo isso. Outra coisa que eu gosto muito, a biotecnologia. Então, a avaliação da genética, porque a gente fala muito sobre assim, a gente tem
30% do ambiente que influencia na nossa performance, na nossa qualidade, 30% é o nosso treinamento, mas 30% é a genética. Então, se 30% é a genética, é muita coisa. Muita coisa. Então, o que a genética me entrega para eu conseguir melhorar o desempenho do meu paciente? A gente tem, por exemplo, todas as outras áreas que são correlatas à fisioterapia, como, por exemplo, a nutrição, a psicologia do esporte, que é muito importante hoje para o meu atleta Que ter é tudo uma preparação mental para o cara ser forte ali dentro da quadra, né? Então tem a Nutri, tem o psicólogo, tem o médico que trabalha junto com a gente. Então, e a gente percebe que eles uma estão... equipe, né, que faz uma toda a equipe diferença. multi que está se legal. especializando cada vez mais. E é um olhar novo, né? Porque antes a gente não imaginava que podia ser tão integrado. Já era entre o físio e o médico, mas agora imagina. O nutricionista, o psicólogo. É uma galera mesmo, né? Uma rede mesmo multiprofissional. Professor de educação física. Para cuidar do nosso cliente. E assim, quando a gente se fala, né, Lorena, por exemplo, quando o paciente vê, quando o nosso cliente se vê, que eu tô falando com o professor de educação física dele, que eu mandei para ele um laudo da avaliação que a gente fez. O professor de educação física fica grato, ele fala, nossa, que beleza, então eu tô com essas inconformidades, é ali que eu vou atacar. Sensacional. Né? Quando eu peço a ajuda, por exemplo, de um Nutri, eu vejo que um paciente meu tá com déficit proteico, um déficit calórico, me ajuda demais. Paciente sarcopênico, por exemplo, é só a Nutri. O resultado é outro, né? É outro, então, essa é uma outra ponta, né, que eu acho que é muito importante para atuar de novo, não só em níveis terapêuticos, como também preventivos. Eu acho que prevenção também é um caminho que a gente precisa investir mais. E uma outra área que eu gosto muito, Lorena, que tem crescido muito e que a gente é muito pouco profissional nessa área, é o home care. Olha só. A gente vê especialmente profissionais de Brasília fazendo isso muito bem, né? Uhum. Brasília já há muito tempo anos, que o home care bomba, né? Exatamente. Ali as empresas já são muito especializadas, eles fazem isso de uma maneira muito profissional. Já tem uma rede, né? Quantos amigos a gente tem ali de Brasília, né? Que trabalham com home care e trabalham de maneira fantástica, né? Então, eu acho que, por exemplo, aqui no estado de Goiás falta muito essa assistência do paciente em casa. Mas olha, a assistência que eu digo não é você, profissional da área da saúde, ir lá com a cara e a coragem, não. É uma assistência integral. Integral. Você se munir de materiais, de equipamentos, de outros profissionais, de avaliação, para você fazer um atendimento home care como se você levasse a clínica para casa dele. Não é você só ir como era antigamente, eu vou atender um home care, lá você é fisioterapeuta e uma bola. Não, você vai equipado, você vai com a faca no dente. Com toda a tecnologia que você usa no instituto, você poderia levar para casa dele. Exato, então são áreas que estão abertas. E o último, Lorena, que aí tem muito a ver com você, que atua muito nessa área da parte de hospitalar, né? Que é a fisioterapia hospitalar motora, porém com um novo olhar. Voltado mais... Eu acho que o Juliano deve ter falado isso um pouco, né? Voltado um pouco mais para trabalhar o movimento de maneira mais... integrada mesmo. Na UTI, no hospital. A gente fala muito sobre isso, né? No ambiente hospitalar, que eu acho que essa é uma área muito crescente, porque a gente sempre viu a fisioterapia motora nos hospitais como se fosse aquela fisioterapia adjuvante. Que não é funcional. Então, já traduzir a funcionalidade já para o paciente que está lá crítico. Exato. Na UTI, no ventilador. E eu acho que isso você pode falar melhor do que eu, porque eu sempre senti muito falta nisso, né? Enquanto a gente estava no a gente até trabalhou um projeto que foi muito bacana, né? Naquela época, eu, você, o Dr. Rodrigo, a Renata, desenvolvendo um protocolo para esse olhar. Mas nessa área, eu acho que ela ainda é muito, ela é muito aberta, sabe? A gente trabalhar o paciente da UTI, do hospital, na funcionalidade, que eu acho que isso é trazer um novo horizonte também, sabe, Lorena? Um novo olhar para o paciente que vai ser deshospitalizado. Né? Ele sai do hospital ali, ele sai com tantos déficits. Mais independência. Mais independência funcional. Nossa, isso. Muito legal. Gê, e agora vamos pensar, porque empreender tem esses vários desafios, né? O empreendedorismo feminino, ele tem um desafio a mais, eu diria. Como que nós vamos equilibrar uma vida profissional com uma vida pessoal? Empreender e equilibrar. Eu ouvi 2 podcasts, 2 mulheres muito inspiradoras que eu queria deixar de dica para vocês. A primeira é a Cris Arcangeli, que é uma mulher fantástica, que hoje ela toma conta de várias empresas. Ela faz o Shark Tank, né? Ela é um anjo investidor. E ela toma conta hoje de várias empresas na área da beleza. Ela começou com a Fitoervas, que era uma empresa de cabelo, shampoo e tudo mais. E agora ela tem o Built Dream, que são várias empresas que ela toma conta, né? E ela também é mãe, empresária, ela fala muito sobre isso. E a outra é a Cris, que é a presidente da Nubank.
Que legal. que é uma empresa gerenciada por mulher, né? E eu assisti os 2 podcasts delas, elas falando muito sobre isso, né? A gente, quanto mulher, a gente também é mãe, né, Lorena? Eu gosto muito de ser mãe, eu gosto muito de ser esposa, né? Eu gosto muito de estar em casa com a minha família, eu prezo muito por isso, né? Até eu fiz um post esse final de semana falando muito sobre isso, né? Que antigamente eu falava muito sobre performance, gestão do tempo, lembra quando a gente falava sobre isso? Muito. Que a gente falava sobre performance e tudo Uhum. mais, e hoje eu tô cada vez menos querendo falar sobre isso, porque a gente vai amadurecendo mesmo, né? E a gente vai querendo outras coisas da vida, Exatamente. né? Querendo equilibrar, É né? equilibrar, porque você realmente vai passar, meninas, por uma fase, se você é recém-formada, você vai passar por uma fase do all-in. O que que é o all-in? Você vai dar tudo de você. Sabe? Era quando nós trabalhávamos 12 horas por Exatamente. dia, 14 horas Final de por dia. semana, Que você feriado. viveu isso e eu vivi isso também, sabe? Era a fase do all-in, ou seja, é o tudo ou nada. A gente fala muito sobre skin in the game. Colocar sua pele no jogo, sabe? Dar cara pra bater. A gente fez muito isso, né? Por Muito. muito tempo nós fizemos isso. Então, como você disse, trabalhar final de semana, trabalhar loucamente. E foi muito importante pra gente saber primeiro quem a gente é agora. E eu acho que a gente ainda tá ainda no meio do caminho para o tanto de descoberta que virá. Exatamente. E muito importante pra gente saber onde a gente quer estar, né, Lorena? Porque hoje eu não abro mão de muitas coisas que eu já abri mão. Mas justamente porque eu já abri mão, que eu não abro agora. Mas eu fiz a minha parte. Exatamente. Eu acho interessante porque, assim, você... E aí fica leve, né? Quando você tem a convicção de, olha, agora é a hora de falar um não para ficar com meus filhos, falar um não para sair com meu marido, mas é porque você já Exato. fez sua parte, isso é Exato. importante. Eu acho que é importante porque, assim, não vai ser suave no início. Mas você tá sabendo que é isso que eu falei, tá pondo a sua cara pra bater. Quando chega nessa etapa que a gente tá agora, numa fase um pouco mais madura, e que a gente tá numa fase muito gostosa dos meninos estarem maiores, das crianças estarem maiores, né? Eu tenho Mais um filho mais independente, né? independente, tenho um filho de 15 e um de 13, tava até comentando isso com você agora. Então você curte mais as pessoas que eles são, né? Você troca mais com a galera que eles Tem uma estão se tornando, interação, uma né? De interação maior proximidade e melhor, maior. né? Então, assim, hoje eu não abro mão de muito. Meu final de semana é com a minha família. Eu não quero outra coisa, não tem dinheiro que pague, mas eu cheguei nessa etapa, né? Então, hoje eu posso te dizer, Lorena, que tá muito mais tranquilo do que já foi. Mas eu já fiz a minha parte. Mas ainda assim, eu me coloco em situações em que eu sou desafiada. Por quê? Porque a empreendedora grita dentro de mim. Porque a profissional grita dentro de mim. Em muitos momentos eu tô ali inquieta. Então, esse final de semana foi o final de semana todo num congresso. Meu marido falando, Jeru, você vai mesmo? Eu vou. Eu vou porque eu quero. Ainda tem tantas coisas que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que também nunca pode morrer essa vontade de você querer sempre fazer e ser mais. Porque eu sei que eu posso. Dentro de mim tá falando, não chegou nem na metade do que você vai construir, Muito menina. legal. Continua. Então, dentro da minha cabeça, Segue em frente. ainda tem, eu quero fazer cursos ainda, eu quero visitar a Google, eu quero ir pro Vale do Silício, eu quero fazer um curso de inglês no Canadá. São metas que eu tenho pra mim que eu vou fazer. Metas ousadas. Ousadas que eu vou fazer. Então, assim, não é Muito só, legal. não tem mais a ver só com dinheiro, sabe, Lorena? Não tem mais a ver só com a profissão especificamente. E são esses sonhos, essas metas que mantêm seu brilho no olhar. Então. Isso é incrível. Então, né? tem tanta coisa, né, que eu até comento. Eu falo assim, aqui em Goiânia, por exemplo, eu quero atender um monte de gente que eu ainda não atendi. Eu falo que eu tô chegando. Tô chegando perto de você. Eu, como fisioterapeuta, eu tô chegando perto de um monte de gente que eu ainda quero atender. Mas eu quero atender não para aparecer, mas para mostrar o valor do meu trabalho, o posicionamento dessa Jerusa empreendedora, dessa fisioterapeuta que faz acontecer, sabe? E Então, deixar seu legado, isso é importante demais, então, e assim, e essa galera que tá vindo aí, hoje na empresa, no Instituto, somos 30 colaboradores, né? Nós somos 30 pessoas lá. Essa galera que tá chegando, elas ficam de olho na gente, minha filha, porque não tem outro jeito de você, entre aspas, educar e ensinar. Só tem esse jeito, né? O exemplo. Então, a galera, ela tá vendo, né? Minha galerinha jovem, de 25, 30 anos, tá vendo essas meninas trabalham loucamente, né? E a Jerusa já tá nessa idade, ainda não parou e não vou parar. Meus filhos ficam vendo, minha mãe vai trabalhar, vai dar aula no final de semana, mas ela curte pra caramba. Isso, você faz, você ama, não é isso. peso. Não, e eles veem isso, falam, minha mãe vai porque ela gosta. E meu marido vê também, e ele sabe que se tentar me segurar não vai rolar, né? Então ele já entendeu isso há muito tempo atrás, então isso vai sendo um momento... E aí fica leve, fica isso. leve. Mas está leve agora. Não foi leve. Posso te garantir que eu sofri muito, já chorei muito, já perdi muita noite de sono, já me senti muito pressionada, sem saber o que fazer. Muitas vezes, especialmente quando meus filhos nasceram. Eu me senti muito culpada. Porque diz que quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Por isso, né? Uma culpa imensa. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, né? Então, e aí a gente tinha que conciliar o mercado de trabalho, né, Lorena? O nosso trabalho e os nossos filhos. Então, foi muito difícil. Mas lá atrás, hoje tá muito mais leve. Então, o que eu vou te falar? Resista. Persista, vai dar certo, depois vai ficar mais legal, você vai curtir. Gê, você tá falando disso, né, de seus sonhos, né, suas metas, assim, ousadas,
E eu admiro muito isso, você sabe que é uma inspiração para mim. Eu gostaria de falar quem te inspirou. Teve alguém lá atrás que te inspirou, alguém hoje te inspira, né? Porque é importante isso, né? A gente tem que ter alguém que nos inspira. Eu falo que são pílulas, né, de insights para a gente seguir adiante, para a gente enfrentar os obstáculos, os desafios e aquelas situações que a gente passa que de vez em quando a gente está no modo rascunho, que a gente quer desistir. É. Então tem essa pessoa hoje para Jerusa? Engraçado, né, Lorena? Assim, tem várias pessoas que me inspiram, assim. Então, se eu pudesse separar, assim, eu tenho pessoas que me inspiram na vida pessoal, eu tenho pessoas que me inspiram na vida profissional. Porque é engraçado, porque às vezes tem pessoas que são inspiração na vida pessoal, mas não são inspiração na vida profissional. Uhum. E vice-versa. Então, tem pessoas que eu admiro enquanto profissionais, mas que nem tanto na vida pessoal. E, assim, quando eu vou fazendo esse mix, assim, na minha cabeça, tem várias pessoas que me inspiram, né? Que legal. Mas o que eu posso dizer pra vocês, por exemplo? Uma pessoa que sempre me inspirou muito e continua me inspirando, e talvez por isso ela seja minha melhor amiga, e eu acho que vai ser minha amiga só pro restinho da vida e outras vidas que virão, é você. Você é uma pessoa que me inspira muito. Por quê? Porque a Lorena é uma pessoa extremamente generosa, ela é uma pessoa extremamente doadora, e ela é uma pessoa que acredita, sabe? Ela acredita nas pessoas, ela acredita nas ideias, ela acredita no propósito, ela acredita no mundo melhor. Então, sabe aquela pessoa que ela é inspiradora e transborda? Ela é assim. E ela é aquela pessoa que arrasta, porque ela não te deixa sozinha. Então, por exemplo, quando ela vê algo de legal, ela quer pra você também. Quando ela entende algo de legal, ela lê um livro, ela viu um filme, ela quer que você também veja. Então, isso é muito joia, porque realmente, Lorena, eu acho que a nossa amizade é um presente de Deus, porque eu verdade. sinto muito isso, essa troca, sabe, com você. Por que me inspira? Porque me faz melhor. Legal. Porque me faz melhor. E em muitos Você também me momentos inspira, você sabe. de desafios pessoais mesmo, sabe? Assim, de às vezes não ser uma pessoa tão legal, de às vezes não ser uma pessoa Que isso, comadre, que era tão imagina. agradável, né? De às vezes não ser uma pessoa que era tão. Porque eu sempre fui muito positiva, sempre fui uma pessoa que aprendi muito duramente, apanhei muito para aprender a ser uma pessoa melhor, mas em muitos momentos você não desistiu de mim. E me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, sabe, Ló? Então, hoje, por exemplo, quando eu tô na minha empresa, que eu vejo alguma coisa acontecendo, ou que eu vejo que é uma decisão que eu tenho que tomar, eu lembro muito do que a gente já viveu juntas, do tanto que me ensinou, do tanto que eu aprendi no CEAF, né, enquanto diretora da faculdade, uma missão que ela e a Alessandra Dorsa me entregaram, assim, de coração. Eu falo que o CEAF foi um filho que eu tive, é o meu afilhado, né, e elas me entregaram, assim, de verdade, de coração aberto para você, Jerusa, conduza, né, e muitas vezes as decisões, tudo quem tava na frente era sempre você. então, assim, eu aprendi demais, sabe, Lorena? Então, uma pessoa que me inspira muito é você. Você sempre me inspirou e sempre me ajudou e continua me inspirando, porque eu acho que você me faz ser melhor e não larga da minha mão. E quantas pessoas que você pode dizer hoje, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo, que você pode dizer com essa certeza que eu estou te dizendo agora, que são pessoas que você pode contar. São poucas, não é? E ela eu sei que eu posso contar, comadre. Então pergunta não era pra isso, viu, gente? Não, a gente nem combinou, né? Mas você é uma pessoa que me inspira muito mesmo Obrigado, e me faz melhor cada dia. Obrigada, tô emocionada. Ai, socorro! Mas é verdade, sem nenhum tipo de puxação de saco, porque a gente não precisa disso, porque essa amizade já é sólida e ela já foi testada e aprovada por muitos problemas que nós já tivemos, muitas situações que precisava resolver. Mas realmente você continua me inspirando. Isso é legal, porque você continua me inspirando. Os anos passam, Lorena, e você continua sendo uma fonte de inspiração. E isso é joia, porque a gente se ajuda, renova, né? A gente se renova, né? Acho que isso é incrível, né? É A muito gente legal. tem essa tendência de querer ser melhor a cada dia, Amém. né? E vivenciar isso é um desafio, porque a humildade intelectual num ambiente onde as pessoas querem ter o conhecimento, querem dominar, né? Eu sou E melhor, querem se colocar né? numa Eu posição sou de foda. superioridade, é muito, né? É muito presente no nosso meio. Então a gente eu acho que a gente ter essa consegue, oportunidade né? de vivenciar isso de maneira muito tranquila e verdadeira, acho E que de é algo abraçar único. outras pessoas, né, Lorena? Porque em todos os momentos da nossa carreira, a gente nunca quis só pra nós, né? Nunca. Eu acho que nem Isso eu, é nem verdade. você, a gente quis só pra nós. A gente sempre quis além, a gente quis pra Isso. todos, né? Para que todos pudessem beber, né? Então eu vejo muito isso em você, porque em muitos momentos você também me ensinou. Porque às vezes não é que eu queria só pra mim, mas às vezes eu queria tanto me afirmar por todas as carências que a gente carrega, toda a história que a gente carrega no nosso dia a dia. Às vezes eu queria tanto me afirmar que eu não percebia que eu era um trator. Né? Eu não percebia. E aí, quando você me parava e falava, Gê, a gente pode ampliar. E é verdade, né? E você fala muito Sempre, isso, né? Da gente não ir sozinho, da gente ir sempre juntos, E né? junto a gente vai longe, mais E leve, mais leve. mais fluido. Por isso que é E interessante. um complementando o outro, né? Quando a gente pensa no via, pega as forças de caráter, eu sim. gosto muito da questão de cada um tem seu superpoder
e a gente constrói uma Liga da Justiça. Eu acho muito isso, né? Que a nossa amizade, a nossa parceria, ela é uma Liga da Ela Justiça, é e sempre né? foi. Então Que a é gente muito bacana. possa cada vez mais aumentar a nossa Liga da Justiça, que a gente possa estar cada vez mais juntos com outras mulheres que querem estar com a gente, Exatamente. que querem trocar ideia com a E gente. que a gente possa apoiar mais mulheres, né, com perfil Exato, empreendedor, que estão aí compartilhar. como CEOs, né, dos seus Exato, negócios. compartilhar esse conhecimento que a gente construiu a duras penas, mas que agora está leve e que pode ser leve para você. E que a gente possa inspirar vocês também de maneira profissional e pessoal e fazer da história de vocês uma história que possa ser contada aqui também. Sabe? Que vocês possam vir contar essa história aqui também. É o que a gente quer. Para a nossa vida valer a pena, é só transbordando. A gente não quer só pra gente. A gente quer para você também. Maravilhoso. Gê, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, fala um pouquinho do Instituto também, as redes sociais do Instituto, e falar que foi maravilhoso. Eu tô assim emocionada, assim, embargada. Foi Foi perfeito. E bom, quero né? te convidar para você voltar aqui, Olha para só. de repente a gente criar um quadro só sobre empreendedorismo feminino. Você Ué, eu topa? tô... Então, minha convidada. Uma vez por mês nós teremos o Ah, meu episódio, Deus, que esse legal! quadro, Então vamos. Empreender. Então Vamos nós lá. vamos, então nós vamos. Bom, então, queria agradecer, Lorena, o convite, dizer que foi muito legal. Eu poderia ficar aqui por horas também falando sobre o empreendedorismo e sobre amizade, autoconhecimento e tudo mais. E dizer para vocês que o Instituto Naves Queiroz fica aqui na Rua 89, no setor sul, aqui em Goiânia. Para quem quiser ir lá conhecer, vai ser um prazer receber vocês. A gente não tem problema em dizer como que a gente faz, da maneira que a gente faz. Inclusive, a gente recebe muitos profissionais lá que querem saber como é que a gente conseguiu Maravilhoso. começar e o que a gente faz hoje para ser diferente. Então, a gente acolhe todo mundo com muito amor. Então, @Instituto Naves Queiroz. Procure a gente lá no Instagram. E o meu é @Jerusanaves. Então, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. No próprio Instagram tem meu telefone particular, eu adoro. Inclusive, quando as pessoas falam direto comigo, a Lorena vive me perguntando, Jerusa, aquele paciente pode falar direto com você? Eu falo, faço questão. Porque essa pessoalidade também eu acho que é uma acolhida, né? E não Exatamente. só para os pacientes que estão com algum problema ou com alguma disfunção, mas para você também que quer empreender, quando a gente se sente acolhida é tão gostoso, né? Muito, Quando a gente tem um colinho muito, quentinho, é gostoso, né? exatamente. Então a gente quer ser esse colo para você. E te agradecer, Lorena, porque eu acho que realmente dessa conversa nasce então uma história. Quem Muito sabe a gente legal. consegue fazer mais coisas Temos juntas essa rede aí, de apoio. né? E é isso Muito que a gente legal. quer, que a gente possa realmente ser para você aquilo que talvez nos faltou lá atrás, mas que nos faz transbordar hoje. É isso. Muito Obrigada, obrigada. obrigada. Quero me despedir desse nosso 5º episódio e dizer para você ficar de olho que muitas novidades vêm por aí. Empreendedorismo feminino. Até mais.